Bom, a enfermaria existe estruturada como campo docente assistencial desde 1992. Tá? Até aquela época, a enfermaria era prescrita pelo plantonista e você tinha muito de interrupção assistencial, falta de continuidade assistencial dentro da enfermaria aos pacientes. E naquela época se estruturou um campo onde pudesse estagiários, internos e residentes de obstetrícia atuarem na atenção a paciente. As enfermarias foram divididas por áreas, então tem enfermaria de gravidez de alto risco, e tem enfermaria de puerpério de alto risco, e nós temos 2 enfermarias de puerpério de risco habitual, e mais 2 leitos de apartamentos que são utilizados quando necessário para isolamento clínico, mas que na verdade são leitos onde você tem privilégio de banheiro. O campo é utilizado para a formação dos alunos, centrado na atenção dos internos e dos residentes como alunos habilitados, e é feita a prescrição diária das pacientes e a manutenção de uma equipe de plantão de enfermaria durante a tarde. Os alunos nesse campo, eles fazem assistência direta ao paciente, sob supervisão de 3 a 5 preceptores, depende do dia, e mais a supervisão dos residentes, que se dividem em média 1 por enfermaria. O campo de prática ele é excelente em termos de preparação dos alunos, eles gostam muito da atuação, com isso eles praticam diretamente a atenção ao paciente internado e ao paciente com alto e baixo risco obstétrico. Existe um grupo de alunos da neonatologia que também atuam centrados em uma enfermaria, na enfermaria H, e nesta enfermaria eles fazem a pressão direta dos pacientes, tanto de meninos de baixo risco, como acompanha ainda os meninos com intercorrências clínicas que são neonatos, né? A enfermaria tem uma grande vantagem para os alunos, porque eles têm a oportunidade de lidar com o prontuário, de montar um prontuário, de acompanhar o paciente durante a internação. A permanência dos alunos na enfermaria acontece todas as manhãs, do período que vai de 7 às 11 horas, e os casos mais complicados são discutidos com um professor em auditório, aonde esses casos são levados e é tomada, então, feito uma oficina de raciocínio clínico, onde esses alunos aprendem a tomada de decisão em relação a um paciente internado. Com as sugestões que eu daria a um jovem preceptor que viesse a atuar na enfermaria é que, primeiro, eu não consigo entender de uma pessoa a falta de vontade, a falta de vontade mesmo de poder atuar junto a um aluno em formação. Então, é bastante gratificante quando a gente tem conhecimento e a gente compartilha esse conhecimento numa via de mão dupla entre o aluno e você e o aluno. O campo é muito rico.
ele permite que a gente lide e trabalhe com os alunos conteúdos de lidar com o início da vida, tá? Lidar com o desejo reprodutivo, às vezes intenso desses pacientes, ou muitas vezes a dificuldade que tem esse paciente de lidar com, afetivamente com o filho que chega, costume de lidar com a morte tão perto do momento onde a vida está surgindo. E é bastante rica essa experiência. Os pacientes criam laços realmente muito fortes com o aluno e com o preceptor, porque o tempo de permanência médio dele na enfermaria tende a ser inferior ao tempo de permanência da atividade tutoral ou da atividade do aluno diretamente na assistência. Uma coisa que termina acontecendo é que esse aluno consegue ver a paciente sendo internada, ele consegue acompanhar toda a assistência dessa paciente durante sua internação e lida com essas peculiaridades do paciente que está internado. Diferente de outras enfermarias, onde a permanência é longa, termina criando vícios nos laços entre o pessoal que assiste e aquele que recebe assistência em saúde. A equipe é multidisciplinar e isso enriquece muito a formação de nossos alunos. A gente tem parados como corpo permanente da enfermaria, um consultor em endocrinologia, um consultor em infectologia e mais 3 a 5 obstetras na atuação direta de plantão. O preceptor jovem ele deve se sentir bastante estimulado, mesmo naquilo que eu já disse, que é a transmissão de conhecimento. E é rico e é uma mão dupla, porque tende a exigir dele que ele se mantenha atualizado em relação à assistência ao paciente, em relação a patologias obstétricas. Nós temos uma riqueza muito grande de casos dentro das enfermarias, em termos de situações clínicas diferentes, que termina estimulando muito ao estudo e a lidar com o paciente. A gente aprende muito com o jovem em final de curso. São meninas que estão em preparo para a residência e se encontram bastante atualizados. Não há dúvida de que eles têm pontos de vistas diferentes e peculiaridades que eles conseguem enxergar na assistência que são diferentes, que terminam deixando bastante rico o convívio entre professor e aluno dentro da enfermaria. Eu acho que essa é a visão que eu tenho da enfermaria como campo de prática. Eu coloco à disposição de vocês para que nos fóruns a gente possa discutir cenários de prática, tá? E como a gente lidar com essas dificuldades que esse cenário de prática tende a nos colocar. E é esse o depoimento de uma pessoa que já lida com enfermaria já há bastante tempo e que considera essa atividade muito engrandecedora. Muito obrigado.